Há momentos na vida em que você tenta de todas as formas ser visto, compreendido, respeitado ou valorizado, mas nada parece suficiente. Você se esforça, entrega sua presença, oferece atenção, tenta manter conversas, demonstra interesse, segura pontes que já estão quase desabando, e mesmo assim a outra pessoa age como se nada disso tivesse importância. Essa sensação de invisibilidade corrói por dentro, como se seu valor fosse menor do que realmente é. Você percebe olhares vazios, respostas curtas, atitudes frias. Não é que você tenha feito algo de errado. Na maioria das vezes, a verdade é mais simples e mais dura. As pessoas se acostumam com o que é bom. Se acostumam com sua energia, com seu cuidado, com sua presença constante. E, por se acostumarem tanto, param de perceber o quanto tudo isso vale. É como alguém que mora do lado do mar. No começo admira, depois nem percebe mais a beleza que tem bem na frente dos olhos. Só que existe um limite interno que não quebra com gritos ou explosões. Ele se rompe no silêncio. Existe um ponto em que você simplesmente entende que não adianta insistir para ser notado, porque quem não quer enxergar vai continuar cego mesmo com a luz acesa. Nesse ponto, você não decide sumir por raiva, vingança ou orgulho. Você decide porque a sua paz vale mais do que a tentativa constante de provar algo para quem não liga. É aqui que nasce o poder do desaparecimento silencioso. Um poder que os estoicos entendiam muito bem, a retirada estratégica, a distância inteligente, a preservação da própria dignidade através do silêncio. Quando você some, não é apenas o seu corpo que se afasta. Sua energia se recolhe, seu brilho sai de cena, seu bom coração deixa espaço para quem realmente merece estar ali. E, de repente, aquilo que antes era ignorado começa a fazer falta. A ausência cria um eco que obriga a pessoa a confrontar o próprio vazio. Quem sempre teve você por perto começa a perceber, pouco a pouco, o tamanho do espaço que você preenchia. Não porque você queira provar algo, mas porque a realidade finalmente aparece sem os filtros da convivência diária. Sumir não é desaparecer da vida, é desaparecer das expectativas. É deixar de esperar reciprocidade de quem nunca entregou. É retirar a atenção de quem não soube cuidar. É se afastar de quem confundiu seu carinho com obrigação. Nesse processo, você passa a recuperar sua força interior. Porque, quando você está presente demais, as pessoas te tratam como algo garantido. Mas quando você some, elas são obrigadas a encarar o fato de que nada é garantido, especialmente alguém que ofereceu tanto e ainda assim foi subestimado. Há uma transformação profunda que acontece quando você se afasta. Sua mente começa a silenciar ruídos que antes te confundiam. Sua autoestima, que antes oscilava com cada migalha de atenção, começa a se reconstruir a partir de dentro. Você percebe que insistir estava te desgastando mais do que aproximando. E, à medida que você se reconecta consigo mesmo, algo curioso ocorre. Quem te ignorou passa a sentir sua falta como se tivesse perdido algo raro, mesmo que só perceba isso tarde demais. O afastamento silencioso funciona porque cria contraste. Enquanto você estava sempre presente, a pessoa nunca sentiu o peso da sua ausência. Era fácil fingir que você não importava tanto. Era fácil tratar com indiferença. Era fácil não valorizar. Mas, quando você some, cada pequeno gesto que você tinha passa a fazer falta. A atenção que você dava, a calma que sua presença trazia, a forma como você oferecia estabilidade, tudo isso vira memória, e memória incomoda quando é boa e não volta. E aqui está a parte mais importante. O sumiço não é para chamar atenção. O sumiço é para devolver a atenção para você. É para redirecionar energia, recolher o que estava sendo desperdiçado, colocar limites onde faltavam. É uma saída estratégica para recuperar clareza emocional. E, ao contrário do que muitos pensam, não é um ato de fraqueza. Pelo contrário, exige disciplina, coragem e autodomínio. Exige força para resistir ao impulso de voltar por carência. Exige firmeza para manter distância de quem só te procurava quando precisava, não quando você precisava. As pessoas realmente só percebem seu valor quando você some, porque só a ausência revela o impacto real que você tinha. Só a falta mostra o quanto você era importante. Só o silêncio mostra o quanto sua presença fazia diferença. E, quando a ficha cai, é tarde demais. Não porque você queira puni-las,
mas porque você já não está mais disposto a voltar para o lugar onde não era visto. Esse é o verdadeiro poder do desaparecimento estoico. Enquanto eles tentam entender o que aconteceu, você já está em outro nível de consciência, mais forte, mais seguro e mais fiel a si mesmo. Antes de continuar, deixe seu like agora, inscreva-se no canal e comente abaixo uma situação em que você percebeu que alguém só reconheceu seu valor depois que você se afastou. Sua participação ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Existe um momento muito específico em qualquer relação, seja amorosa, familiar, profissional ou até de amizade, em que você entende que sua presença não está sendo realmente apreciada. É aquele instante silencioso em que algo dentro de você percebe que está insistindo onde não existe reciprocidade, oferecendo mais do que recebe, tentando manter uma conexão que a outra parte deixou de nutrir há muito tempo. Esse momento é desconfortável porque ele revela a verdade. Você foi visto, mas não valorizado, presente, mas não reconhecido, disponível, mas não escolhido. E esse tipo de percepção dói porque expõe o desequilíbrio emocional que você carregou durante muito tempo. O mais curioso é que, quando você está presente de maneira constante, as pessoas enxergam sua dedicação como algo comum. Quando você responde rápido demais, quando sempre se mostra disposto a ajudar, quando tenta resolver todos os mal-entendidos antes que cresçam, quando aceita qualquer migalha só para manter o vínculo vivo, você cria uma ilusão, a ilusão de que estará sempre ali. E tudo que parece garantido perde valor na mente de quem recebe. Não importa o quanto você seja leal, atencioso ou presente. Se a pessoa não tem maturidade emocional, ela vai confundir seu carinho com obrigação e sua entrega com fraqueza. É nesse ponto que o afastamento silencioso se torna uma ferramenta poderosa. Não porque ele machuca o outro diretamente, mas porque ele quebra essa ilusão. Ele revela o que estava escondido por trás da rotina, a dependência emocional que o outro tinha da sua presença, mas que nunca admitiu. Quando você some, o ciclo se rompe. A mensagem fica clara. Eu estava aqui porque queria, não porque precisava. E essa frase não é dita com a boca, ela é dita com atitudes. A psicologia explica isso muito bem. O ser humano presta mais atenção ao que perde do que ao que tem. É o chamado efeito da perda. Enquanto você estava ali, era fácil ignorar. O cérebro se acostuma com a constância e subestima o valor daquilo que não parece ameaçado. Mas quando você se afasta, algo dentro da pessoa desperta. Ela começa a se perguntar por que você mudou, o que aconteceu, o que ela fez, porque não tem mais acesso à sua atenção. A ausência se torna um espelho, um reflexo incômodo que faz a pessoa perceber o quanto você representava. E aqui está o detalhe mais importante. Quando você some, você não está pedindo nada. Não está exigindo explicações, não está cobrando atitudes, não está tentando manipular ninguém. É justamente por isso que funciona. A ausência se torna sua resposta. Um silêncio que fala mais do que qualquer discussão. Um distanciamento que mostra que você se escolheu. Que você finalmente entendeu o seu próprio valor. E é essa independência emocional que gera impacto. Quem não soube te valorizar começa a sentir falta do que antes tratava com descaso. A verdade é que o desaparecimento silencioso revela algo que muita gente tenta evitar. A obrigação de encarar seus próprios erros. Enquanto você estava ali, era fácil culpar você por tudo. Fácil justificar a frieza dizendo que não era um bom momento. Fácil transferir responsabilidade. Mas, quando você se afasta, não há mais ninguém para carregar essa culpa. A pessoa precisa lidar sozinha com a ausência que ela mesma criou. Precisa encarar o desconforto de perceber que perdeu alguém valioso por não saber reconhecer. Outro ponto fundamental é que a ausência gera contraste emocional. Quando você se retira, abre espaço para que a pessoa faça comparações. Quem antes achava sua presença normal percebe que outras pessoas não entregam a mesma lealdade, não oferecem a mesma calma, não dão o mesmo apoio. O que era desprezado passa a ser desejado. Porque o mundo real raramente devolve alguém com suas qualidades. E é nesse momento que a ficha cai. Você fazia falta muito além do que parecia. Sumir também permite que você recupere o controle da própria narrativa. Antes, era como se você estivesse sempre tentando provar que merecia ficar. Agora, ao se afastar, você mostra que o valor não precisa ser explicado, ele precisa ser reconhecido. E reconhecimento não se força.
Ele acontece quando a ausência expõe o que a presença escondia. O que sobra, então, é a verdade bruta. Você fazia parte da vida da pessoa de uma forma que ela não compreendeu até perder. Esse processo pode ser doloroso no começo, especialmente se você criou vínculos profundos ou investiu muito emocionalmente. Mas é justamente no silêncio do afastamento que você recobra o equilíbrio emocional. Você para de reagir impulsivamente, para de buscar aprovação, para de tentar corrigir o que não depende de você. E, conforme esse processo avança, algo poderoso acontece. O sofrimento dá lugar à clareza. Você entende que nunca deveria ter insistido tanto. Entende que seu valor não está nas mãos de ninguém. Entende que sua ausência é, muitas vezes, o único caminho para recuperar o respeito que você perdeu ao tentar agradar demais. E quando essa clareza se torna parte de você, qualquer tentativa tardia de arrependimento já não tem mais o mesmo peso. Porque agora você enxerga o que sempre esteve ali, mas estava escondido atrás da carência: amor próprio. Sua ausência não foi uma punição para o outro, foi uma cura para você. E quem perceber seu valor tarde demais terá que lidar com isso sem nenhuma garantia de que você voltará. Porque, quando você some, você muda. E quando você muda, sua volta nunca é a mesma coisa. Uma das coisas mais surpreendentes quando você decide se afastar é perceber como o silêncio modifica a dinâmica de qualquer relação. Pessoas que antes respondiam de forma fria começam a buscar contato. Indivíduos que mal demonstravam interesse passam a enviar mensagens vagas, tentando entender se ainda tem espaço. E aqueles que agiam com indiferença começam a sentir incômodo, mesmo que não admitam. Isso acontece porque sua ausência não é apenas a eliminação de presença física, é a retirada de uma energia que sustentava, muitas vezes, o equilíbrio emocional do outro. Você saía mais rápido do que devia, perdoava antes da hora, ajustava conversas para evitar conflitos, colocava a dor dos outros acima da sua. Quando essa força some, o vazio começa a cobrar sua falta. Existe um mecanismo psicológico muito forte ligado ao comportamento humano chamado dissonância emocional. Ele surge quando alguém percebe que a realidade não combina com a expectativa que tinha em relação a você. Antes, a expectativa era clara: você sempre estaria ali. A pessoa podia agir com frieza, podia te ignorar, podia te tratar como se sua presença fosse garantida. Mas, quando você desaparece, a realidade muda. E essa mudança cria desconforto. A pessoa sente que perdeu o controle da situação. Ela sente que algo importante foi desbalanceado. E é justamente esse desalinhamento que desperta o arrependimento inicial. O mais interessante é que, muitas vezes, a pessoa nem sabe explicar exatamente o que está sentindo. Ela apenas sente falta. Sente falta da paz que você transmitia. Sente falta das conversas que fluíam naturalmente. Sente falta da estabilidade emocional que você oferecia sem pedir nada em troca. Quem é superficial ou imaturo não percebe esses detalhes enquanto tem tudo isso. Mas, quando perde, a sensação se torna incômoda. E, nesse incômodo, surgem os sinais de que sua ausência começou a fazer efeito. O primeiro deles é a tentativa de reaproximação indireta. A pessoa não quer admitir que errou, então começa com mensagens neutras, perguntas aleatórias ou assuntos irrelevantes. Pode ser um oi sumido, um vídeo enviado sem contexto, uma reação às suas postagens, um comentário que não leva a lugar nenhum. Isso acontece porque a pessoa não quer expor fragilidade, mas quer testar se ainda tem acesso à sua atenção. Não é uma demonstração de maturidade, é uma tentativa de validar se você ainda está disposto a voltar ao padrão de sempre. Outro sinal muito claro aparece quando a pessoa começa a te vigiar à distância. Ela observa o que você posta, tenta adivinhar sua rotina, olha seu status, verifica se você está online, tenta entender se você mudou. Isso revela algo poderoso. O controle que ela acreditava ter desapareceu. Antes, você estava disponível. Agora, você não está mais. E essa instabilidade cria ansiedade, mesmo nas pessoas mais orgulhosas. Porque, no fundo, elas sabem que perderam algo raro, mas não admitem. Há também o sinal mais evidente de todos: a tentativa de provocar ciúme. Quando alguém tenta te fazer sentir que você é substituível, quase sempre é um reflexo de insegurança interna. Postagens mais exibicionistas, stories exagerados, insinuações de que está vivendo a melhor fase, mensagens indiretas,
Tudo isso indica que a pessoa quer testar se ainda te afeta. Isso não significa que ela esteja feliz. Muito pelo contrário, quando a felicidade é verdadeira, ela não precisa ser exibida. O exagero é quase sempre uma tentativa de chamar sua atenção sem pedir diretamente. Outro detalhe poderoso surge quando a pessoa tenta reconstruir a imagem que você tinha dela. Antes, talvez ela demonstrasse frieza, distância ou desinteresse. Agora, tenta parecer melhor do que realmente é. Tenta mostrar maturidade repentina, sensatez exagerada ou empatia artificial. É uma forma de tentar recuperar a narrativa. Não porque mudou, mas porque sua ausência a obriga a enfrentar uma realidade desconfortável. Você não depende mais dela emocionalmente. E isso mexe com qualquer ego. Mas o sinal mais profundo, aquele que realmente expõe arrependimento genuíno, é o silêncio do outro lado. Quando a pessoa some depois que você some, geralmente não é indiferença. É confusão. É tentativa de processar o que aconteceu. É a percepção de que você rompeu um padrão que ela acreditava ser permanente. Esse silêncio não é paz. É tormento. Porque, no momento em que você deixou de correr atrás, a pessoa perdeu o controle sobre a situação. E, pela primeira vez, ela precisa olhar para dentro e admitir que talvez tenha errado. Esse tipo de reflexão dói, principalmente em quem tem dificuldade de assumir responsabilidade. E o que você faz enquanto isso acontece? Você continua seguindo em frente. E, ao seguir, sua energia muda. Você começa a cuidar mais de você, começa a recuperar sua clareza mental, começa a entender que não deveria ter insistido tanto em algo tão desequilibrado. Essa mudança interna aumenta ainda mais o contraste. A pessoa percebe que você não voltou, que não implorou, que não precisou dela para se reconstruir. E esse é o golpe final no ego de qualquer um. Porque ninguém espera que alguém que foi rejeitado volte mais forte do que antes. O que essas pessoas esquecem é que o silêncio não é vazio. O silêncio é resposta. A ausência não é falta de coragem. A ausência é escolha. E escolhas moldam tudo. Sumir coloca cada um no seu lugar. Quem te valorizava de verdade sente saudade saudável. Quem te subestimou sente arrependimento. E quem nunca te mereceu desaparece completamente. É assim que a vida funciona. O afastamento revela, com precisão cirúrgica, quem tem maturidade emocional e quem estava apenas te usando como muleta. Por isso, quando você começar a perceber esses sinais, reaproximação indireta, vigilância silenciosa, tentativas de provocar ciúme, mudanças de atitude ou até silêncio inquieto, entenda, seu valor finalmente se tornou evidente. Não porque você se explicou, não porque você cobrou, não porque você ameaçou, mas porque você sumiu. E, quando você some, tudo o que você representava aparece com mais força do que nunca. A ausência amplifica a verdade, e a verdade sempre cobra seu preço. Quando você finalmente decide se afastar, não é apenas a outra pessoa que muda, você também passa por uma transformação profunda. E essa transformação é, muitas vezes, mais importante do que qualquer arrependimento que o outro possa sentir. O desaparecimento silencioso, quando nasce de uma decisão consciente e estoica, não se trata apenas de deixar alguém perceber seu valor pela ausência. Trata-se de recuperar a si mesmo depois de entregar demais. É um processo de realinhamento, de redescoberta e de fortalecimento interior que surge exatamente quando você para de lutar por quem não lutou por você. A primeira mudança que acontece dentro de você é a clareza emocional. Enquanto você estava preso em uma dinâmica desequilibrada, sua mente se mantinha focada em tentar compreender sinais contraditórios, interpretar pequenos gestos, buscar migalhas de afeto e se perguntar constantemente o que você poderia fazer para ser melhor visto. Esse ambiente cria confusão, ansiedade e insegurança. O afastamento, porém, funciona como uma espécie de limpeza mental. De repente, você consegue enxergar tudo com mais nitidez. O que antes parecia complexo agora parece simples. Você entregava demais para quem devolvia muito pouco. Esse entendimento não surge com raiva, mas com lucidez. Você percebe que não era seu papel se sacrificar tanto para manter alguém por perto. Percebe que não tinha obrigação de ser a fonte de estabilidade emocional de quem não oferecia a mesma energia. Percebe que seu tempo, sua atenção e sua presença eram investimentos que você fazia sem perceber que estava gastando suas reservas mais valiosas em um lugar que não te devolvia nada.
Essa clareza é libertadora porque mostra que você não perdeu alguém, você apenas deixou de insistir no que não era para ser seu. A segunda transformação é o retorno do amor próprio. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que precisava se esforçar para ser suficiente. A rejeição, o distanciamento ou a frieza do outro muitas vezes fazem você questionar sua própria relevância. Mas, quando você se afasta, a perspectiva muda. Você começa a perceber que o problema nunca foi você não ser suficiente. O problema foi ter gasto sua força emocional com alguém que não tinha maturidade para reconhecer seu valor. Ao sumir, você se reconecta com partes suas que estavam adormecidas. Sua autoestima, sua confiança, sua força natural. Esse processo acontece de forma silenciosa. Não é um rompante de empoderamento superficial. É um fortalecimento interno que cresce pouco a pouco, como uma chama que reacende depois de ter sido abafada. Você começa a redescobrir seus próprios interesses, seus próprios desejos, seus próprios limites. Começa a se enxergar de uma maneira mais realista, menos influenciada pela opinião alheia. E, justamente por isso, sua energia muda. Você deixa de vibrar na frequência da carência para vibrar na frequência da autossuficiência. Essa mudança é tão poderosa que, mesmo sem intenção, começa a refletir no seu comportamento, no seu olhar, na sua postura. A terceira transformação é a recuperação da paz. Relacionamentos desequilibrados criam ruídos constantes dentro da mente. A pessoa pode não estar presente fisicamente, mas você carrega a presença dela em seus pensamentos, em suas dúvidas, em seus medos. Quando você se afasta, esses ruídos começam a diminuir. Você volta a ouvir sua própria voz interior. A paz volta a existir porque você não precisa mais se adaptar a uma situação que te diminuía. A tranquilidade se torna seu estado natural porque você não está mais lutando por alguém que nunca valorizou sua luta. E é nesse ponto que algo muito interessante acontece. Quando você entra em paz, você se torna menos acessível emocionalmente. Não por frieza ou vingança, mas porque agora sua energia é seletiva. Você entende que não pode abrir sua porta para qualquer pessoa. Começa a perceber quem realmente merece estar perto de você e quem apenas ocupava espaço. Essa seletividade é uma forma de autoproteção saudável. Ela impede que você volte a cair nos mesmos padrões de antes e garante que qualquer nova relação que surgir precise estar alinhada ao seu novo nível de consciência. A quarta transformação é a percepção do quanto você cresceu. Pessoas que te subestimaram não esperavam que você tivesse força suficiente para se afastar. Elas contavam com sua dependência, com sua insegurança, com sua vontade de manter aquilo funcionando a qualquer custo. Mas você quebrou esse ciclo. Quando você some, você prova para si mesmo que sua vida não depende da aprovação de ninguém. E essa prova interna é poderosa. Ela redefine sua identidade. Você deixa de ser alguém que espera ser valorizado e se torna alguém que se valoriza. Essa mudança, por si só, já é uma vitória enorme. O mais fascinante é que esse crescimento interno acaba impactando também o mundo externo. Porque, ao se fortalecer, você passa a atrair relações mais equilibradas, oportunidades melhores, ambientes mais saudáveis. Sua energia mais elevada afasta quem estava ali apenas por conveniência e aproxima quem realmente se alinha à sua verdade. É como se o desaparecimento silencioso tivesse limpado o terreno da sua vida, abrindo espaço para coisas mais significativas acontecerem. A quinta transformação é a consciência do seu próprio poder. Não o poder de controlar ou influenciar outras pessoas, mas o poder de escolher com quem você quer compartilhar sua vida. O poder de dizer não quando algo não combina com seus valores. O poder de se retirar sem precisar se justificar. O poder de entender que sua ausência é um ato de proteção, não de orgulho. Esse tipo de poder não é barulhento, ele é sereno. Ele não vence discutindo, vence se afastando. Não conquista possuindo, conquista desapegando. E essa maturidade é uma das formas mais elevadas de força emocional que existe. No fim, o desaparecimento silencioso não serve apenas para que os outros percebam seu valor. Serve para que você perceba o seu. E essa percepção é o que transforma tudo. Quando você se escolhe, quando você se protege, quando você se afasta do que te faz mal, você se torna uma versão mais consciente e mais poderosa de si mesmo. E, mesmo que o outro se arrependa, mesmo que tente voltar, mesmo que finalmente entenda o que perdeu,
Nada disso importa tanto quanto o fato de que você se reencontrou. Você não some para machucar. Você some para se curar. E quem perceber seu valor tarde demais terá que lidar com a ausência que você escolheu. Quando você se afasta de alguém que não te valorizou, a transição entre o silêncio e a reconstrução pode ser mais transformadora do que qualquer arrependimento que venha depois. A ausência não é um fim, é um espaço que se abre para que você se reconstrua sem interferência, sem ruído, sem pesos emocionais que antes te prendiam. Esse período pós-afastamento é onde a verdadeira evolução acontece. É onde você começa a entender que crescer não é apenas seguir em frente, é se tornar alguém que não consegue mais voltar ao nível anterior. A primeira fase dessa reconstrução é aprender a conviver com seu próprio espaço. Muitas vezes, você esteve tão acostumado a preencher o vazio com mensagens, com tentativas de manter o vínculo, com expectativas sobre a outra pessoa, que o silêncio inicial pode parecer estranho. Mas, aos poucos, você percebe que esse silêncio é fértil. Ele não representa ausência de vida, representa ausência de distração. Representa a oportunidade de voltar para dentro e realmente ouvir o que você sente, o que deseja, o que precisa. A dor inicial dá espaço para insights poderosos, porque sem o barulho emocional do outro, você finalmente consegue escutar sua própria verdade. A segunda fase é reconhecer padrões que você repetiu sem perceber. Quando você estava envolvido emocionalmente, provavelmente tinha o hábito de justificar as atitudes do outro. Você aceitava migalhas, normalizava comportamentos que te feriam e racionalizava a falta de reciprocidade na esperança de que, um dia, a pessoa mudasse. Mas, quando você some, essas justificativas perdem força. Você começa a ver que insistiu no que não te nutria, que suportou mais do que deveria, que deixou passar sinais que agora parecem gritantes. Esse reconhecimento não é culpa, é consciência. E consciência é a base de qualquer transformação verdadeira. A terceira fase da reconstrução é redefinir seu valor. Durante a relação, você provavelmente mediu sua importância com base na forma como a outra pessoa te tratava. Se ela era fria, você se sentia insuficiente. Se ela se afastava, você acreditava que tinha feito algo errado. Se ela não correspondia, você internalizava isso como falha. Mas, quando você se afasta e rompe esse ciclo, tudo muda. Você começa a perceber que seu valor nunca esteve nas mãos de ninguém. Nunca dependeu de aceitação externa. Você sempre foi valioso, apenas esqueceu disso por ter direcionado sua energia ao lugar errado. É nesse momento que o amor próprio se reconstrói de forma sólida. Não como um discurso motivacional, mas como uma verdade profunda e sentida. A quarta fase é a ressignificação do futuro. Antes, talvez você imaginasse cenários, planejava possibilidades, acreditava que poderia construir algo se apenas se esforçasse mais. Agora, com distância, esses cenários se desfazem, e isso é libertador. O futuro deixa de carregar expectativas frustrantes e passa a carregar possibilidades reais. Você começa a se abrir para conexões mais maduras, para relações que não exigem que você se diminua. Essa percepção muda a forma como você se posiciona no mundo. Você se torna mais seletivo, mais consciente, mais cuidadoso com a própria energia. Relações deixam de ser sobre carência e passam a ser sobre compatibilidade. A quinta fase é o fortalecimento interno. Conforme você avança na própria reconstrução, começa a perceber que evoluiu emocionalmente. Seus limites ficam mais claros. Sua autopercepção fica mais firme. Você passa a reagir menos impulsivamente e a agir com mais intenção. As vulnerabilidades que antes te deixavam à mercê de comportamentos tóxicos agora se tornam barreiras protetoras que filtram quem merece acessar seu mundo. Esse fortalecimento não é algo que se força, é algo que surge naturalmente quando você escolhe a si mesmo repetidamente. A sexta fase é entender que sua ausência teve impacto, mas que esse impacto já não é sua prioridade. A pessoa que te rejeitou, que te subestimou ou que não soube valorizar sua presença, inevitavelmente vai sentir sua falta. Não porque você planejou isso, mas porque a ausência escâncara aquilo que a presença suavizava. Ela percebe que você não era comum, que não era substituível, que não era apenas mais uma pessoa na rotina dela. E, quando essa percepção chega, quase sempre é tarde. Mas, ao contrário de antes, isso já não te coloca em desvantagem emocional.
Agora você está em outro lugar interno. O arrependimento do outro já não é mais moeda emocional que te afeta. Ele se torna apenas consequência natural das escolhas dela. A sétima fase dessa reconstrução é assumir sua nova identidade emocional. Você deixa de ser alguém que aceita qualquer coisa para evitar perder alguém. Deixa de ser a pessoa que tenta se explicar para ser compreendida. Deixa de ser a figura que se doa primeiro e recebe depois. Agora, você se torna alguém que espera reciprocidade antes de entregar intensidade. Alguém que entende que amor sem presença é vazio, que palavras sem atitudes não significam nada, e que conexões precisam ser equilíbrio, não sacrifício. Essa identidade molda sua postura, seu comportamento, suas escolhas. E, por isso, é impossível que você volte a aceitar menos do que merece. A oitava fase, e talvez a mais importante, é entender que sumir foi um ato de respeito consigo mesmo. Afastar-se não é fraqueza, é a vitória da consciência sobre a ilusão. É a demonstração de que você prefere ficar só do que mal acompanhado. É a prova de que você não precisa mendigar presença, atenção ou amor de ninguém. Essa compreensão te liberta. Ela te coloca no controle da sua própria jornada. Faz você perceber que sua vida sempre caminhou melhor quando você estava alinhado consigo mesmo, não tentando se encaixar nos espaços dos outros. No fim, o processo de sumir revela que você nunca perdeu nada ao se afastar. Pelo contrário, você se encontrou. E esse reencontro é tão poderoso que, quando alguém tenta voltar atrás e reconhecer seu valor, você já está em um nível onde não aceita mais o mínimo. Você não precisa provar nada, não precisa explicar nada, não precisa esperar nada. Você apenas vive, e, vivendo assim, atrai pessoas que reconhecem o que você sempre foi. O desaparecimento silencioso não é o fim de uma história, é o início da sua maturidade emocional. Existe um ponto na jornada do afastamento silencioso em que você percebe que a ausência não é apenas uma estratégia emocional. Ela se torna uma forma de comunicação extremamente poderosa. Enquanto palavras podem ser distorcidas, ignoradas ou interpretadas de acordo com o interesse de cada um, o silêncio não permite manipulação. Ele é direto, inegociável e impossível de ser mal interpretado. E, quando você some, quando deixa de oferecer aquilo que dava naturalmente, o silêncio revela algo que muitas pessoas passaram a vida inteira tentando evitar: a verdade. A verdade de que você não estava pedindo demais, estava pedindo o mínimo. A verdade de que você não exigia perfeição, apenas reciprocidade. A verdade de que você não queria controle, apenas clareza. E, quando isso não veio, sua ausência se tornou a única resposta digna. Porque continuar presente em um ambiente onde você é ignorado, subestimado ou mal interpretado é uma forma de autotraição. E poucas coisas desgastam tanto quanto trair a si mesmo em nome de alguém que sequer percebe esse sacrifício. O silêncio também revela algo sobre quem você era enquanto estava presente. Ele mostra que você carregava uma parte significativa da relação, talvez mais do que imaginava. Mostra que você oferecia estabilidade emocional, atenção sincera, interesse verdadeiro. Mostra que você estava ali não por necessidade, mas por escolha. Quando essa escolha deixa de existir, a relação desmorona, porque quem te rejeitou não tinha estrutura para manter a conexão sozinha. Isso evidencia o que sempre esteve nas entrelinhas. Você era a base emocional, mesmo que o outro jamais tenha reconhecido isso. E, enquanto tudo isso acontece do lado de lá, algo igualmente poderoso acontece do lado de cá. Você começa a reconhecer o próprio valor de forma mais profunda, mais real, mais consciente. Não é aquela sensação rápida de empoderamento momentâneo. É uma compreensão madura de que você sempre foi alguém capaz de amar, de cuidar, de apoiar, e que isso, por si só, já te torna valioso. O afastamento silencioso funciona porque ele te devolve uma perspectiva que antes estava distorcida pela busca incessante de aprovação. À medida que você se mantém afastado, percebe que o que realmente te desgastava não era a ausência de amor, mas a ausência de reciprocidade. Era como tentar regar uma planta que nunca cresce porque o solo é infértil. Não importa o quanto você se esforce, nada floresce onde não há espaço para crescimento. Quando você some, você deixa de regar uma planta morta. E isso te liberta para cultivar outras partes da sua vida que estavam abandonadas enquanto você investia no que não tinha futuro.
Uma das consequências mais transformadoras desse processo é que você começa a desenvolver uma nova relação consigo mesmo. Por muito tempo, talvez você tenha buscado validação externa para se sentir suficiente. Cada mensagem respondida, cada gesto de atenção, cada demonstração mínima de interesse funcionava como combustível emocional. Mas, com o afastamento, você percebe que sua autoestima não pode depender de alguém que não sabe o que quer. Você entende que a pessoa certa não te deixa em dúvida, não te confunde, não te coloca numa posição de espera eterna. E essa consciência muda completamente sua forma de se relacionar. Outro aspecto poderoso é que sua energia passa a ser protegida de maneira natural. Você começa a perceber quando algo ou alguém te drena. Começa a identificar padrões que antes passavam despercebidos. A pessoa que só procura quando precisa, a que some quando você mais precisa dela, a que te elogia apenas para manter controle emocional. Esses comportamentos, que antes pareciam aceitáveis por medo de perder alguém, agora se tornam inaceitáveis. E essa mudança, ainda que silenciosa, é imensamente poderosa, porque estabelece um novo padrão de respeito próprio. A ausência também expõe algo que muitas pessoas têm medo de encarar, que perder você é uma consequência natural de quem não soube te manter. E isso faz com que sua presença, quando oferecida a alguém novo no futuro, tenha ainda mais valor. Você se torna alguém mais consciente, mais seletivo, mais preparado emocionalmente para receber e oferecer de forma equilibrada. Sua entrega deixa de ser automática e passa a ser intencional, e isso cria conexões muito mais fortes e verdadeiras. É nesse momento que você percebe que, ao desaparecer, você não está apenas deixando alguém para trás. Você está avançando para uma versão de si mesmo que jamais poderia existir enquanto estivesse preso à expectativa de ser reconhecido por alguém emocionalmente limitado. Você começa a notar que as coisas que realmente importam, paz, autodomínio, clareza, dignidade, só florescem quando você se recusa a disputar espaços em corações que não têm profundidade. E, enquanto você evoluir silenciosamente, quem te perdeu passa pelo processo contrário. A ausência que antes parecia irrelevante começa a pesar. A rotina que antes parecia confortável começa a incomodar. O silêncio que antes não atrapalhava começa a machucar. Esse contraste revela algo doloroso para quem te rejeitou. Você era muito mais importante do que ela imaginava. E agora o arrependimento aparece não porque ela mudou, mas porque percebeu tarde demais que você já foi embora emocionalmente. O desaparecimento silencioso, no fundo, é um marco emocional. Ele divide sua vida entre quem você foi e quem você se torna. É uma linha invisível que ninguém vê, mas que muda tudo. Ele marca o ponto em que você deixa de ser prisioneiro de expectativas externas e passa a ser guardião de sua própria paz. É o momento em que você deixa de insistir e passa a escolher. Em que você deixa de se explicar e passa a se afastar. Em que você deixa de se diminuir e passa a se respeitar. E, quando isso acontece, não existe volta possível para o nível anterior. À medida que o tempo passa e você se mantém firme na decisão de permanecer distante, uma mudança ainda mais intrigante acontece. Você começa a enxergar com clareza o tipo de relação que realmente estava vivendo. O afastamento funciona como uma lente limpa que te permite observar detalhes que antes estavam escondidos pelo envolvimento emocional, pelo apego ou pela tentativa de fazer dar certo. E, quando essa clareza chega, ela revela verdades que talvez você não estivesse preparado para encarar enquanto ainda estava preso à presença constante do outro. Uma das primeiras coisas que se tornam evidentes é o desequilíbrio emocional que sustentava a dinâmica. Você percebe que dedicava tempo, energia e atenção para alguém que nunca correspondeu de forma proporcional. Que você carregava a relação nas costas enquanto o outro se acomodava no conforto da sua disponibilidade. E, quando olha para isso de fora, depois de ter sumido, a sensação é quase como acordar de um longo sonho. A realidade finalmente aparece, e ela mostra que você merecia mais, muito mais, do que recebeu. Essa percepção poderia gerar revolta, mas curiosamente ela não gera. Ao invés disso, ela produz maturidade. Você entende que, no momento em que tentava fazer tudo funcionar, fez o melhor que sabia. Agiu com sinceridade, tratou com verdade, entregou o que tinha para entregar. Não foi você quem falhou, foi a relação que não tinha estrutura para te acompanhar. Essa consciência tira um peso enorme de cima dos seus ombros, porque elimina aquela sensação de culpa que tantas vezes te acompanhou quando as coisas não caminhavam como você desejava.
Outra revelação poderosa que surge nesse estágio é a compreensão de que algumas pessoas simplesmente não têm a capacidade emocional de te valorizar enquanto te têm. Não se trata de maldade, trata-se de limitação. Existem indivíduos que confundem estabilidade com tédio, carinho com obrigação, proximidade com garantia. Eles só percebem a importância de algo quando aquilo desaparece, e só reconhecem o valor quando já não têm mais acesso. Quando você some, você expõe exatamente essa limitação. E, ao observar isso, você entende que nunca poderia ter recebido o reconhecimento que desejava, porque o outro não tinha maturidade suficiente para oferecer. Esse entendimento te liberta de expectativas irreais. Você deixa de esperar que alguém seja aquilo que não pode ser. Deixa de idealizar um comportamento que nunca viria. Deixa de criar narrativas na cabeça sobre como as coisas poderiam ter sido se a pessoa tivesse apenas feito um pouco mais de esforço. Agora, da posição de quem se afastou, você percebe que insistir naquele cenário seria desperdiçar ainda mais energia. E essa lucidez transforma sua relação com o passado. Ele deixa de ser uma ferida aberta e passa a ser uma lição aprendida. Uma terceira clareza que surge quando você some é a percepção da força que você não sabia que tinha. Antes, talvez você acreditasse que não conseguiria se afastar, que era dependente emocionalmente, que precisava daquele vínculo para se sentir seguro. Mas quando você rompe esse ciclo e percebe que continua vivendo, continua melhorando, continua evoluindo, algo muda internamente. Você entende que sua capacidade de seguir em frente é muito maior do que imaginava. E essa percepção fortalece sua autoconfiança de uma forma que nada externo seria capaz de fazer. Esse fortalecimento interno não se traduz apenas em autoestima, ele se traduz em postura. Você passa a se posicionar de maneira mais firme nos relacionamentos, estabelece limites mais claros, não tolera comportamentos que antes aceitava. A ideia de perder alguém já não te assusta tanto, porque você sabe que, se conseguiu se afastar de quem machucava sua paz, consegue se afastar de qualquer pessoa que não esteja alinhada com seu valor. Isso te torna naturalmente mais seletivo, não por arrogância, mas por consciência. Outra consequência incrível desse processo é que o seu padrão emocional muda. Coisas que antes te afetavam profundamente agora passam a te deixar indiferente. Palavras que antes te desestabilizavam agora não encontram mais espaço. Atitudes que antes te prendiam agora te afastam. Você não reage mais com impulsividade. Não se dobra mais para manter alguém por perto. Não implora mais por atenção. Você simplesmente observa e decide se aquilo merece espaço na sua vida. Essa capacidade de não se deixar abalar é uma das maiores provas do seu crescimento. Enquanto isso, do outro lado, a pessoa que te perdeu passa a vivenciar um processo inverso. A distância que no começo parecia irrelevante se transforma em inquietação. Aquilo que parecia indiferente se torna incômodo. A ausência que parecia simples passa a doer. Não porque ela mudou, mas porque agora não tem mais acesso ao que você oferecia. E essa perda emocional pesa, especialmente quando ela percebe que ninguém mais entrega o que você entregava, que relações superficiais não preenchem o mesmo espaço, que conversas vazias não substituem a profundidade que você tinha. É nesse ponto que surge o arrependimento verdadeiro, aquele que não nasce do ego ferido, mas da consciência tardia. A pessoa percebe que deixou escapar alguém dificilmente substituível, alguém que representava mais do que ela teve capacidade de enxergar. E, ainda que ela tente voltar, ainda que queira recuperar o que perdeu, ela se depara com a versão atual de você, mais forte, mais consciente, mais seletiva. Uma versão que não volta ao ponto inicial. Uma versão que não aceita migalhas. Uma versão que não negocia paz por companhia. Essa diferença entre sua evolução e o atraso emocional do outro cria um abismo que dificilmente pode ser cruzado novamente. Porque o afastamento silencioso te transformou de uma forma tão profunda que, mesmo que a pessoa reconheça seu valor tarde demais, ela não encontrará mais o mesmo você. Ela encontrará alguém que aprendeu a se priorizar, que aprendeu a se proteger e que aprendeu a se afastar quando algo ameaça sua paz. É isso que faz do desaparecimento um divisor de águas tão poderoso. Ele não apenas revela quem realmente te valorizava, ele revela quem você realmente é. E, quando essa verdade se instala, sua vida muda de direção de forma definitiva. Quando você chega ao fim desse processo, esse caminho silencioso de afastamento, reconstrução e clareza,
Percebe que todo o peso que um dia te aprisionou já não tem mais o mesmo impacto sobre você. O que antes doía hoje ensina. O que antes confundia hoje revela. O que antes dominava seus pensamentos hoje já não encontra espaço. Esse é o maior símbolo de evolução emocional, quando aquilo que te feriu já não tem mais permissão para entrar na sua mente. Sumir não foi uma vingança, e você sabe disso. Foi uma libertação. Foi o momento em que você colocou sua paz no topo da lista de prioridades. Foi o instante em que entendeu que amar alguém não significa aceitar desrespeito, e que se importar não é motivo suficiente para permanecer onde não existe reciprocidade. Ao desaparecer, você recuperou seu eixo, sua dignidade, sua força interna, aquela força que não grita, não implora, não se desespera. Ela simplesmente existe, silenciosa e firme, como um farol que guia seu próprio caminho. A ausência, por mais dura que tenha sido no início, se tornou sua maior aliada. Foi ela que te mostrou que insistir em quem não te valoriza destrói mais do que salva. Foi ela que te ensinou que sua energia é sagrada e não deve ser desperdiçada com quem não sabe reconhecer seu peso. Foi ela que te provou que, quando você se retira, tudo que não era sólido desmorona, e tudo que era verdadeiro permanece. Nenhuma conversa teria feito isso com a mesma eficácia. Nenhum desabafo teria sido tão claro. Nenhum pedido teria sido tão poderoso quanto o silêncio que você escolheu. E, enquanto você se reconstruía, quem te perdeu foi obrigado a lidar com um vazio que não esperava sentir. Porque, no fundo, aquela pessoa imaginava que você sempre estaria ali. Imaginava que podia te empurrar para longe e te puxar de volta quando sentisse vontade. Imaginava que podia brincar com sua presença como quem mexe em peças de um jogo que acredita controlar. Mas a vida não funciona assim. Pessoas não são ferramentas. Corações não são botões que você liga e desliga quando convém. E, quando você some, essa lição se impõe de modo inegociável. O mais irônico é que muitas dessas pessoas só reconhecem seu valor tarde demais. Só enxergam o impacto da sua presença quando ela desaparece. Só sentem falta do seu carinho quando ele deixa de ser oferecido. Só percebem a diferença que você fazia quando sua energia já não está disponível. E, mesmo quando tentam voltar, seja por orgulho ferido, por arrependimento tardio ou por perceberem que ninguém mais preenche o espaço que você preenchia, elas encontram algo que não estavam preparadas para ver. Você mudou. A pessoa que um dia aceitou pouco hoje exige respeito. A pessoa que um dia buscava migalhas hoje entende o próprio valor. A pessoa que um dia tinha medo de perder hoje não tem medo de ir embora. E essa transformação é o que fecha o ciclo com perfeição. Porque ela mostra que você não passou por tudo isso em vão. Você cresceu. Você se elevou. Você ultrapassou a versão de si mesmo que achava que precisava ser escolhida para se sentir suficiente. Agora você sabe que ser escolhido pelos outros é irrelevante se você não se escolhe primeiro. Você sabe que sua paz vale mais do que qualquer vínculo instável. Você sabe que amor sem reciprocidade é só desgaste. E sabe que quem não te valorizou quando te teve nunca mereceu estar perto da sua versão mais forte. O desaparecimento silencioso te ensinou que, às vezes, a vida exige distância para que você enxergue o que a proximidade escondia. Ele te mostrou que insistir em quem não te valoriza é uma forma de abandono pessoal. Ele te provou que, quando você para de correr atrás, a verdade alcança cada pessoa exatamente onde ela merece estar. Algumas se aproximam com respeito. Outras se afastam porque nunca deveriam ter estado ali. E outras finalmente reconhecem a falta que você faz, mas não têm mais acesso ao seu coração. Esse é o momento em que tudo se ressignifica. Você entende que quem realmente merece estar ao seu lado nunca te colocará na posição de ter que desaparecer para ser valorizado. Pessoas maduras reconhecem presença, não a ignoram. Valorizam constância, não abusam dela. Nutrem reciprocidade, não transformam seus esforços em garantia. E, agora que você conhece essa diferença, sua vida emocional passa a ser guiada por novos critérios. Critérios que protegem sua energia, seu tempo, sua serenidade. E, mesmo que um dia você se lembre da pessoa que te perdeu, esse pensamento não virá com dor. Virá com paz. Porque você sabe que tudo aconteceu como deveria. Você cresceu porque precisou se afastar.
Você se descobriu porque o silêncio te obrigou a olhar para dentro. Você evoluiu porque entendeu que não deveria lutar por alguém que não lutou por você. E, no fim, essa é a maior vitória. Transformar um abandono em maturidade, transformar uma rejeição em respeito próprio, transformar a ausência em força. A partir daqui, sua jornada muda. As próximas pessoas que entrarem na sua vida encontrarão alguém mais inteiro, mais consciente, mais seguro. Encontrarão alguém que não aceita pouco, que não negocia a própria paz por companhia, que não sacrifica a dignidade por migalhas emocionais. E esse alguém, essa versão elevada de você mesmo, só nasceu porque você teve coragem de sumir. É por isso que eles só percebem seu valor quando você desaparece. Mas, quando percebem, é tarde demais. Agora que você chegou até aqui, lembre-se, valor não se pede. Valor se mostra com presença, e se confirma com ausência. Se este vídeo falou com você de alguma forma, deixe agora seu like, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este e comente abaixo qual mudança você pretende aplicar na sua vida a partir de hoje. Sua participação ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam despertar para o próprio valor.